de certa forma recordo. Quer dizer, não estive na fundação da associação, mas, portanto, a Associação Portuguesa de História Económica e Social foi fundada em 1980, penso que no verão de 1980, foi o ano em que eu me licenciei em História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E pouco depois de entregar o meu trabalho de seminário, antiga tese de licenciatura, dois docentes disseram-me que ia haver uma reunião, ia haver um seminário na Faculdade de Economia, relacionado com a História Económica e Social Portuguesa, e para eu ir assistir e participar no seminário, e assim aconteceu. Foi aí que eu conheci o professor Magalhães Godinho, que estava exatamente a promover a criação da associação. Portanto, eu assisti ao seminário, não assisti à segunda parte da reunião, que teve provavelmente a ver com a preparação da associação. Não, e foi muito interessante porque foi um seminário em que, de certa forma, o Magalhães Godinho apresentou aquilo que era uma obra que na altura tinha alguma relevância e passou a ter alguma relevância historiográfica, foi a estrutura da antiga sociedade portuguesa. Não foi uma apresentação propriamente da obra, mas foi uma discussão dos temas que estavam na obra, a impossibilidade da sociedade burguesa, o fracasso das industrializações, uma cultura burguesa ineficaz, etc. De certa forma, foi um seminário que não deixou de marcar não só o debate historiográfico que desenvolveu a partir daí, mas até as minhas próprias preocupações historiográficas. Portanto, foi na qualidade de aluno, portanto, isso é que, portanto, que eu participei nesse seminário, que foi uma circunstância muito especial, que eu na altura não associei, de facto, à criação da associação. O meu contacto com a associação retoma só depois em 1985, já aqui como assistente estagiário na Universidade de Évora, e a convite do David Justino coorganizámos aqui talvez o 5º encontro da associação dedicado aos temas agrários. Aliás, um encontro com alguma controvérsia e que na altura permitiu talvez, foi um encontro que eu me recordo, portanto, em que os temas em discussão estavam, portanto, as questões agrárias do antigo regime, a questão da desamortização, que foi muito controversa, as questões relacionadas com a agricultura portuguesa no século XIX, os problemas do livre-câmbio, etc. Portanto, eram os temas que estiveram nessa altura em debate e tiveram até a participação de alguns elementos exteriores à associação. E foi nessa altura que eu ingressei na associação. Portanto, dos primeiros 5 anos, não tenho naturalmente nenhuma memória, nenhuma referência, portanto, em relação a essas matérias. Mas é verdade que naquela fase a Associação Portuguesa de História Económica e Social estava muito circunscrita. E, portanto, o seu grau de abertura era muito limitado. E isso até conduziu a que, nos anos seguintes, se estudassem outros cenários, como, por exemplo, a eventual criação de uma associação de história social. Acho que foram pessoas avisadas, como o professor Jaime Reis, etc., que evitaram essa tentação. O debate era limitado. Portanto, durante um período, o debate era um debate muito circunscrito. É nos anos 90 que há uma grande abertura da associação. Acho que isso responde suficientemente a essa sua questão. Um dos grandes debates dos anos 80, 90, talvez o mais importante, foi exatamente o debate
que foi suscitado pela historiografia dos anos 60, princípios dos anos 70. Portanto, a revisão, a reapreciação de obras como a do Vitorino Magalhães Godinho, Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa, da Mirimal Perno Pereira, o livro Câmbio e Desenvolvimento Económico, Manuel Vilaverde Cabral, sobre o desenvolvimento do capitalismo em Portugal. Portanto, quer digamos, uma literatura histórica, académica, muito inspirada nas análises qualitativas dos relatórios portanto, e de algumas narrativas que se produziram na época que foram estudadas, portanto, e conduziram às teses da dependência, às teses da irrealizada sociedade burguesa. Portanto, essa historiografia foi seminal para marcar a agenda dos anos 80 e 90 com o debate, esse grande debate que nós poderíamos considerar, portanto, nesse chapéu que foram as causas do atraso económico português. Esse foi um debate importante. É claro que em torno das causas do atraso económico português surgiram novos debates. Portanto, para avaliar as causas foi primeiro preciso cliometrizar a história portuguesa do século XIX, não é? Portanto, o desenvolvimento dos estudos quantitativos, da econometria, para esse período, ele próprio suscitou um debate. Como avaliar o crescimento económico português no século XIX e depois estendê-lo ao século XX, como que tipo de indicadores, que tipo de métodos. Isso suscitou, de facto, várias abordagens e também criou um novo debate. Um debate também associado a este foi, naturalmente, o debate sobre as atitudes e o desempenho das elites económicas. Não é? E claro, mas o debate depois das causas do atraso teve uma extensão maior, não é? Depois prolongou-se pelas questões de educação, pela questão dos fatores naturais, tanto dos recursos, da dotação dos recursos do país, e isso abriu o caminho, por exemplo, às experiências de contrafactual. Portanto, esse foi talvez o mais importante debate da história económica portuguesa. E é um debate que não está completamente esgotado, embora, portanto, digamos, haja já um grande consenso à volta, por exemplo, dos indicadores e das dinâmicas da economia portuguesa no século XIX e XX. A partir dos anos 80, a história económica e social portuguesa é marcada pelo avanço da quilometria. Nos anos 80 e 90, muito focado no século XIX e XX, portanto, e nas primeiras décadas do século XXI, o avanço da quilometria estende-se ao século XV e ao século XVIII. E eu acho mesmo que esta agenda da época moderna se constitui, portanto, digamos, se coloca na exploração da fronteira de conhecimento histórico sobre Portugal. Na história social, é claro o recuo das análises extensivas, por vezes confundida com história quantitativa, e o avanço das abordagens qualitativas. Os estudos de caso, por influência da antropologia, e um facto surpreendente que é a marginalização da polifonia. Portanto, as narrativas históricas começam a dão pouca visibilidade à diversidade interpretativa e começam, portanto, digamos, a estar condicionadas a uma única visão sobre o fenómeno. A cliometria
tem sido uma das forças condutoras da internacionalização da historiografia portuguesa. Eu acho, todavia, que a internacionalização da historiografia portuguesa não é tanto relevante, não é tão relevante por os historiadores portugueses aparecerem nas arenas internacionais, sejam elas revistas, sejam congressos, etc. Mas será particularmente relevante se, nos debates internacionais, o caso português se tornar objeto de estudo. Esse, para mim, é o ponto essencial. Foi isso que a quilometria permitiu. Foi colocar o caso português nas agendas internacionais e nos debates internacionais. No fundo, nesses grandes debates, Portugal tornou-se também um case study. Eu noto que em alguns dos grandes debates dos anos 80 e 90, como por exemplo das burguesias europeias, ou o debate, eu aqui vou referenciar como o debate em torno do retorno colonial, Portugal esteve ausente desses debates. Chegou depois. Portanto, Portugal entra nessa agenda depois. Não foi o caso, por exemplo, do debate do atraso económico português. Mais recentemente, Portugal começa também a fazer parte de um debate internacional sobre a questão dos impérios coloniais e em torno da questão do excepcionalismo português do ponto de vista imperial. Eu acho que esse é o caminho da internacionalização. Neste debate, que olha para a Europa como um projeto colonial, portanto, a perspectiva da Europa como um todo a protagonizar um projeto colonial. Portugal está presente nesse debate. A questão da formação, das dinâmicas e da transição do colonialismo europeu, portanto, no século XX, um colonialismo coercivo, um colonialismo sempre coercivo, é uma das características de todos os colonialismos, mas a sua natureza extrativa, minimalista, ou desenvolvimentista minimalista, etc. Portanto, Portugal está também nesse debate. É verdade que, portanto, é um debate que eu convoco porque tem uma particularidade. É um debate onde há claramente um diálogo entre historiadores portugueses e outros historiadores. E este é um dos aspectos importantes. Hoje, o caso português, em alguns segmentos, em alguns campos de análise, não é só preocupação de historiadores portugueses. Já há uma tradição na história imperial portuguesa de uma grande intervenção, de uma grande presença de historiadores não nacionais, e esse processo agora acentua-se. Portanto, estamos aqui. Portanto, há debates em que Portugal devia ter estado e não esteve, mas há, na verdade, portanto, alguns debates do ponto de vista da história económica, o debate da evolução económica portuguesa no século XIX e XX, a questão do atraso, é um debate que Portugal conseguiu, portanto, entrar na arena internacional.
e também, por exemplo, como o debate em torno do fascismo, e das ditaduras, dos autoritarismos, são dois dos debates que marcaram o final do século XX em termos historiográficos. Eu estou convencido que provavelmente nestes primeiros anos do século XXI a extensão da análise cliométrica à época moderna vai permitir ampliar o debate, a presença portuguesa no debate internacional. Eu acho que a separação foi importante. Portanto, eu tenho que dizer isto porque isto também fez parte do meu trajeto. Repare, os 40 anos da Associação de História Económica e Social coincidem com os meus 40 anos de carreira, não é? Portanto, às vezes revejo aqui um pouco da ego-história, não é? E, na verdade, eu vim da História Económica e depois mergulhei na História Social, não é? Portanto, eu não posso dizer que a separação foi negativa. E acho que não foi. Estou mesmo convencido que não foi, porque abriu o caminho, que é uma outra dimensão que nós talvez pudéssemos explorar um pouco. É surpreendente como um dos fatores que, por exemplo, me conduziu à história social foi o interesse pelas elites económicas e pelos empresários. Portanto, pela história, isso abriu a muita gente a possibilidade de uma investigação mais sólida do ponto de vista da história empresarial, que eu acho que está hoje completamente secundarizada. Portanto, eu continuo a dizer que não acompanho muito de perto hoje a historiografia portuguesa, mas não me recordo de ter visto nos últimos tempos nada de relevante escrito sobre o mundo empresarial português. Essa via, eu há uns anos escrevi uma coisa sobre isso, portanto, que na altura começou a ser estimulada. Como é que eu direi isto? Começou por ser um modelo, começou por ser, uma abordagem historiográfica muito limitada àquilo que eram as biografias de empresas, se quisermos pôr assim o problema, aquilo que eu gosto de chamar a company history, mas não foi capaz de dar o salto para a história empresarial institucional, ou a história comparativa, história empresarial comparativa, etc. Portanto, e acho que se perdeu essa linha. Essa linha perdeu-se, esvaiu-se entre a história social e a história económica. Né? Agora, nós estamos a analisar o passado, portanto, é composto de processos de grande complexidade e é muito difícil limitar a análise desses processos a uma dimensão estrita. A autonomização, de certa forma, a autonomização da história social permitiu isto. O que me parece ter sido negativo na história social foi ter perdido a sua capacidade de explorar extensivamente o passado histórico e, portanto, ter caído na tentação dos estudos de caso, dos estudos meramente qualitativos. Portanto, e isso é, de facto, um travão muito importante. Eu vou ter que responder com a percepção que eu tenho hoje. Se eu tivesse que indicar hoje aos estudantes uma obra de história económica e social portuguesa, eu indicaria seguramente a História Económica de Portugal, 3 volumes, editada pelo ICS há uns anos e que foi dirigida pelo Laís e pelo Freire da Silva. Eu acho que foi o Barreto que escreveu que se tratou de uma obra monumental e eu continuo a pensar que é assim.
Se me pedirem para indicar uma obra de história social, digamos, com a dimensão cognitiva dessa, não tenho. Não conheço nenhum. Provavelmente existe, mas eu não o conheço. Eu não sei bem como é que vai evoluir, não sei bem. Mas há aqui dois ângulos de análise que eu acho que é importante. Por um lado, o da história de Portugal, como universo de análise. O outro, o dos historiadores portugueses. Portanto, que acho que deveríamos separar. Em relação aos historiadores portugueses, eu acho que se deve aprofundar o caminho da internacionalização. E aprofundar o caminho da internacionalização, para o fazer, é muito importante que os historiadores portugueses comecem a debruçar-se sobre outros universos analíticos, que estão para além do passado português. Podem ser universos analíticos que têm interações com o passado português, como podem ser universos analíticos que não têm essa interação. Eu acho que é muito importante. É muito importante nós começarmos a ter historiadores que escrevam sobre, que utilizem a sua tecnologia de análise histórica e a transportem para outros contextos. Portanto, que superem estas amarras da história nacional como o cacho da agenda. Quanto à escrita da história cognitiva centrada em Portugal, é capaz de ser mais difícil para mim responder. Mas é notório para mim a lacuna da cliometria regional. E isso impede uma visão mais consistente da diversidade. Houve alguns projetos sobre isso, foram projetos que acabaram por fracassar. Eu acho que os fatores, portanto, não estiveram relacionados com dificuldades nas fontes. Aliás, hoje há métodos da história económica muito sofisticados, chamados métodos retrospectivos, que têm dado, por exemplo, estão a ser muito testados na história económica da África, têm dado resultados muito interessantes. Portanto, não há um problema de fontes. Nós temos, parece-me, existir fundamentalmente, ou ter existido fundamentalmente, um problema de base historiográfica, de base teórica, de base metodológica e até, portanto, na identificação daquilo que poderiam ser os parâmetros em torno dos quais se poderia ter feito uma história económica regional. E isso estende-se quer à unidade analítica, porque esta história de Portugal é uma coisa muito fluida. Muitas vezes a história de Portugal é a história do continente. Raramente a história de Portugal é a história do continente e das ilhas. Aliás, eu acho que não conheço nenhuma história de Portugal, não é, que envolva a história das ilhas. Provavelmente existe, mas eu não o conheço. Mas tenho dúvidas que existe. O que começa a criar narrativas completamente separadas, não é? Portanto, hoje há uma historiografia sobre as Ilhas da Madeira, uma historiografia açoriana, não é? Há uma historiografia aqui do continente, mas as interseções, as interligações, as conexões, portanto, esta ideia de uma nação especialmente fragmentada, portanto, com vários territórios, conduziu também a uma narrativa histórica fragmentada. Eu acho que este é um problema que merece
que merece reflexão. Merece reflexão quando também a estendemos ao Império. A história de Portugal do século XX não pode ser uma história que trata de forma fragmentada a história imperial. É verdade que nos últimos anos, algumas das histórias de Portugal têm revelado particularmente sensíveis às questões imperiais, mesmo que a reduzam à história política. Mas do ponto de vista da história económica e da história social, é muito importante incorporar a história imperial. E nestes espaços fragmentados, comparar. Eu acho que esse é um aspecto que é uma lacuna que é relevante. Portanto, a cliometria regional é não só importante para o Portugal continental, mas é também importante para os Estados coloniais criados no contexto do Império. Grande parte das nossas narrativas sobre os Estados coloniais são narrativas que tratam cada um dos Estados como se fosse uma unidade homogénea e como se obedecesse a dinâmicas homogéneas. E não obedeceram. Né? E quando essa perspectiva regional é introduzida, a diversidade torna-se mais evidente. E, portanto, estas observações estendem-se também às sociedades, aos Estados e às economias do Império Português Africano. E sobre esta matéria, que é aquela que eu, portanto, embora o meu interesse esteja mais focado, não particularmente na história de Angola e de Moçambique, mas na história da África Austral, não é? Portanto, comunidade analítica, portanto, olhando para estas sociedades e economias e Estados coloniais que emergiram neste contexto. Há aqui 3 ou 4 notas que eu gostava de acentuar. A primeira é termos a noção de que Portugal dispõe de uma vantagem comparativa notável do ponto de vista da investigação neste campo, que são os arquivos portugueses. Em particular, os arquivos portugueses para o século XX. E com particular ênfase para o pós-Segunda Guerra Mundial. É uma vantagem comparativa enorme. É verdade que nós não podemos cingir-nos aos arquivos portugueses, mas os arquivos portugueses são de uma enorme relevância para toda a pesquisa em torno da África Austral. Uma segunda nota que eu gostava de deixar tem a ver com as comparações, especialmente no que toca aquilo que me interessa, que são as sociedades, as economias e sociedades coloniais. Frequentemente, as comparações são longitudinais, ou seja, compara-se as sociedades coloniais portuguesas com as sociedades coloniais de outros impérios, que tiveram uma duração diferente. Né? Portanto, o conceito de colonialismo tardio para caracterizar a experiência portuguesa é um conceito muito enraizado e, em parte, é válido, embora ainda hoje continuem a existir colónias, não é? Em muitas partes. Mas percebe-se o sentido desta classificação e a maior parte dos impérios descolonizaram em 1960 e Portugal só 15 anos depois. E 15 anos depois é muita coisa. Portanto, normalmente as comparações fazem-se com a experiência portuguesa até 61, o ano em que começam as lutas de libertação, por vezes até 74, ou generaliza-se sem diferenciar substantivamente estas
estes dois momentos, e compara-se com a experiência do Império Inglês nos anos 50, o francês, o belga, etc. Eu acho que essas comparações são úteis, mas eu acho que também são relevantes as chamadas comparações horizontais. Portanto, é muito mais raro, embora haja algumas, que aliás, são problemáticas e são suscetíveis de um debate em torno disto. Portanto, eu acho que é particularmente relevante quando analisamos períodos como, por exemplo, de 1960 a 1974, ou seja, os 15 anos que, de certa forma, conduzem à descolonização. Eu acho que é muito relevante comparar a história económica e social destas sociedades coloniais com a história económica e social dos países africanos independentes há muitos anos e dos países africanos recentemente chegados à independência. Portanto, por exemplo, esta perspectiva praticamente não tem sido explorada. Quando é explorada, conduz a indicadores que contrariam o otimismo de alguma historiografia portuguesa sobre a evolução das sociedades coloniais, especialmente de Angola e Moçambique, no pós-Segunda Guerra Mundial. Já referi a importância da cliometria regional e para as sociedades coloniais mantenho, parece-me que é um ponto que praticamente não tem sido explorado. Uma tendência de futuro será seguramente o crescente interesse das agendas e dos historiadores internacionais pelo caso português e pelos arquivos portugueses. Será também, pelo menos uma tendência historiográfica geral, trazer para o estudo dos processos históricos, que são, portanto, pela sua complexidade, portanto, trazer a polifonia narrativa. É muito importante e está-se a tornar cada vez mais importante uma discussão e um debate e a problematização das fontes que estão a ser utilizadas e a diversificação dos métodos para explorar as fontes. E parece-me aí que, em algumas circunstâncias, a introdução dos chamados métodos retrospectivos poderão ser um grande contributo. Do ponto de vista dos temas, eu acho que há 2 ou 3 temas que vale a pena explorar. Um dos temas que esteve presente nos anos 80 e 60 é que os historiadores não deram particular importância, foi um tema desenhado pelo Cedas Nunes nos anos 60, o problema das sociedades duais. Cedas Nunes refletiu a partir deste modelo para a sociedade portuguesa dos anos 60. Cedas Nunes não era um historiador, mas fez uma reflexão que os historiadores poderiam e deveriam ter aproveitado. Portanto, explorou esta ideia da sociedade portuguesa como uma sociedade dual e esta perspectiva, não só deveria ter sido aprofundada pelos historiadores, dar-lhes profundidade histórica, como poderia ter sido transposta para as sociedades coloniais, frequentemente convocadas como sociedades duais, por um lado os colonos, por outro lado os nativos. Portanto, a eficácia exploratória deste modelo, portanto, deveria e provavelmente poderá vir a ser recuperado. É interessante que nesta literatura dos anos 60 e 70, que abriu alguns destes debates, é interessante notar, por exemplo, acho que foi o ano passado, portanto, a estrutura da antiga sociedade portuguesa do Magalhães Godinho teve 4 edições entre 1971 talvez 1974.
e tem uma quinta edição, que acho que é de 2019 ou 2018 ou 2019. Portanto, é interessante recuperar estes trabalhos seminais, porque talvez mostrem que os debates não estão esgotados. Portanto, eu gostava de ter chamado a atenção para esta questão dos dualismos. Um outro tema que me parece interessante na esfera da economia e das sociedades coloniais, especialmente nos últimos 15 anos dos impérios, é o estudo económico e social das chamadas zonas libertadas pelos movimentos de libertação. Primeiro, definir o que eram essas zonas libertadas e depois, portanto, ver, estender a reflexão para esse plano das sociedades coloniais. Nós praticamente não temos estudos sobre os custos e benefícios nem da colonização portuguesa, nem da descolonização portuguesa. E é muito interessante notar que na era da descolonização, e em particular quando a descolonização política se concretizou em 74, 75, da parte dos descolonizadores houve uma grande preocupação em tentar avaliar os custos da descolonização. Eu acho que, portanto, este é um dos tópicos. O tópico da descolonização é um tópico que ainda está abordado de uma forma muito superficial. E não é apenas um tópico da história política. É também um tópico da história política, mas é muito importante dar-lhe a perspectiva histórica, económica e social deste processo. E isso conduz-nos à questão dos legados, não é? Os legados das diferenças a longo prazo entre as ex-colónias portuguesas e as outras ex-colónias. Num livro recente, o Luciano Amaral interroga-se se foi a sociedade portuguesa que se libertou das colónias, ou a economia portuguesa que se libertou das colónias, ou se foram as colónias que se libertaram da economia portuguesa. Esse é um tema interessante. Esse é talvez um dos temas mais interessantes. Grande parte da historiografia aborda as colónias como se as sociedades coloniais não tivessem ação. Ou estavam estritamente dependentes daquilo que era a vontade e a ação das elites políticas e da concentração dos poderes na metrópole. É um equívoco. Parece-me que isso é um equívoco. Portanto, é preciso introduzir agência, quer daqueles que normalmente são classificados como colonos, que é também uma imprecisão, mas que está vulgarizada, e do que são os nativos. É preciso introduzir a agência destes atores no processo social e no processo económico. E, na verdade, não tem sido suficientemente acentuado que há uma dinâmica, do ponto de vista da história económica, da evolução económica, há uma dinâmica claramente separatista nos anos 70, nos anos 60, entre a metrópole e a colónia. E isso não dependeu apenas dos interesses industriais europeus da burguesia industrial portuguesa. É um problema muito mais complexo. Finalmente, a questão das fontes. Eu acho que essa é uma questão importante. Eu tenho que dizer, portanto, vou recorrer a uma expressão de um historiador britânico, que uma parte expressiva da historiografia imperial portuguesa é uma historiografia preguiçosa. Portanto, é preciso dizer isso com clareza.
Já toda a gente percebeu que os avanços hoje na história económica e na história social, e o caso da história moderna é um exemplo, implica um mergulho muito mais intenso nos arquivos. Um exemplo onde podemos efetivamente conhecer com mais profundidade as características da sociedade e das economias coloniais é tentar dar uma magnitude ao trabalho coercivo e tentar perceber de facto quais eram as suas expressões e peso em termos regionais, nos vários contextos coloniais, e depois até a sua duração e a profundidade no tempo. Ora, é um campo em que praticamente a literatura histórica portuguesa apenas se limita a discutir as leis da coerção, as práticas vistas através de um relatório muito bem escolhido de uma região qualquer da sociedade colonial. Portanto, estas análises qualitativas falta-lhes uma visão mais geral. E enquanto não dispusermos dessa visão, portanto, digamos, ficamos com uma perspectiva muito fragmentada. Isso conduz-nos, finalmente, ao problema, novamente, ao problema das fontes. A partir dos anos 30, o Império Colonial Português, tal como aconteceu a partir do século XIX, na administração pública portuguesa, há um processo de produção de informação, de organização de informação relevante. Isso foi se estendendo ao Império e ganhou particular dinâmica a partir dos anos 30. Há, na verdade, portanto, foram criados gabinetes de estatística, etc. Portanto, há, na verdade, durante muito tempo pensou-se que essas fontes não tinham qualquer interesse. Portanto, estavam mal elaboradas, estavam manipuladas, etc. Portanto, hoje a reflexão que há sobre isso é completamente distinta em todos os panoramas imperiais. Portanto, as fontes coloniais, em particular as fontes estatísticas, são relevantes e, tal como qualquer outra fonte estatística, deve ser objeto de uma crítica muito consistente. E acho que esse ponto é um ponto relevante. Conhecer as condições da produção deste tipo de fontes no contexto colonial. Portanto, os critérios, incluindo os critérios que foram usados para criar medidas de capacidade, da capacidade das economias e dos Estados coloniais. Portanto, aqui estamos a lidar com um campo altamente interdisciplinar e de grande complexidade, mas que nós temos que conhecer. E a propósito disto, e tendo em conta alguns contextos coloniais, nomeadamente da história económica colonial, eu acho surpreendente o que se tenha escrito tanta coisa sobre a evolução económica das sociedades coloniais como a sociedade angolana, o milagre angolano após 1961, e se tenha ignorado praticamente uma completa invisibilidade da contribuição, dos estudos que foram publicados, por exemplo, pelo Gabinete de Planeamento, o Gabinete de Economia de Angola, e de que a figura de Jorge Eduardo da Costa Oliveira foi um elemento-chave. Estou-me a lembrar, por exemplo, que portanto, o Jorge Eduardo da Costa Oliveira foi um género de ministro de Economia de Angola entre 66 e 69, depois mudou para uma outra secretaria. Os ministérios em Angola chamavam-se secretarias, não é? Embora Angola fosse 14 vezes maior que a metrópole, mas isso é um problema
particular do Império. Quando o Jorge Eduardo da Costa Oliveira abandonou a Secretaria da Economia, produziu um relatório, penso que de cerca de 2.400 páginas, em 4 volumes, sobre, não só apenas sobre a evolução da economia angolana nos últimos 10 anos, portanto aquilo começou a ser publicado acho que em 1969 ou 70, mas com uma série de dados históricos, portanto, que ele então compilou. Esta literatura, este tipo de fontes praticamente não existe para a historiografia económica do Império. Isso impressiona-me muito. Não é? Impressiona-me muito como é que estas ausências ainda persistem. E basta ver as listas bibliográficas da literatura que tem sido publicada para detectar estas e outras ausências. E sobre isto é o que ocorre-me a dizer.